Bom dia, igreja amada. Perdão, a demora estava tão bom que eu esqueci de colocar o microfone. Que coisa boa adorar ao Senhor. Nossa, alguém já tirou uma foto dessa coisa linda que eu estou vendo aqui? Que delícia, que gostoso. Estivemos intercedendo por você que está aqui. Por vocês que estavam no Shalom. E é tão gostoso ver que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Estamos chamando esse culto hoje de louvorzão. E nós pedimos ao Senhor essa semana. Um bom grupo esteve orando. E a igreja também, eu pedi para os irmãos orarem no grupo, né? Para que o Senhor nos trouxesse aqui com um coração disposto a adorar. E eu sei que já fizemos isso agora. Estivemos de uma forma tão gostosa na presença do Senhor, adorando, louvando o seu nome, que coisa boa. Bom, é bom pertencer ao Senhor. Nesse culto de louvor, nesse clima de louvor, o Senhor me fez pensar em adoração. E nós já temos ouvido e nós sabemos que nem todo louvor, nem toda canção é adoração. Então eu gostaria de propor, pensarmos um pouquinho, rapidinho, porque nós teremos um culto aí de um bom tempinho, no tema Procurando Adoradores. Talvez você já lembrou e sabe quem é que está procurando adoradores. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre esse alguém que está procurando. E a minha oração, a nossa oração é que Ele ache em mim, que Ele ache em você, que Ele ache em nós, verdadeiro adorador, verdadeira adoradora. Pai, nos prostramos diante do Senhor, agradecidos o privilégio de poder cantar louvores ao Teu nome. Humildemente pedimos, fala conosco, Senhor. Consagro ao Senhor minha vida, meus lábios, os nossos ouvidos, corações e mentes agora. Clamamos que o Senhor fale conosco aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Sobre adorar e a adoração. Eu gostei de uma definição, não é a definição, mas uma definição do que é adorar. Eu gostei muito, achei na Bíblia do estudo discipulado. Adorar é oferecer a Deus. Adorar a Deus é oferecer a Ele tudo o que conhecemos de nós mesmos em resposta a tudo o que conhecemos dEle. Então, é uma adoração contínua, né? Ela é uma adoração que cresce, porque eu vou conhecendo, eu não conheço a Deus totalmente, e eu não me conheço totalmente. Então, a adoração, assim como o meu crescimento, a santificação, o amadurecimento, é algo que cresce na minha vida. Adoração é um estilo de vida, de gratidão e louvor. Dentro desse estilo de vida, adorar é parar de fazer qualquer coisa para entregar todo o meu pensamento, energia e paixão a uma só coisa ou pessoa. Nós pedimos ao Senhor, pelo seu Espírito, que acenda em nós a paixão. E nós estamos fazendo isso hoje, agora, aqui. Fazemos isso semanalmente, paramos tudo o que estamos fazendo para entregar ao único que é digno de adoração, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser em adoração. Então, estamos vendo a teoria, mas graças a Deus temos vivido isso na prática. Quero ler com você
João, capítulo 4, vamos ler os versículos 23 e 24. É uma história conhecida, e você que não conhece, convido você a ler. Do capítulo 1 até o versículo 42. Uma história linda. A conversa de Jesus com uma conversa proibida. Judeu não conversa com samaritano. Homem não conversa com mulher. Um líder, um profeta, não conversa com uma pessoa que está numa condição que ela estava de vida. Então, tudo ali era proibido. Um encontro divino, maravilhoso. Dessa conversa que eles tiveram ali, surge então o assunto de adoração. O meu povo acha que a gente deve adorar aqui, vocês acham que devemos adorar em Jerusalém? E Jesus, então, fala para ela, versículo 23, está cheio de flor aqui, estou sentindo até o cheiro dessas flores. Jesus diz então para a mulher, versículo 23, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem está procurando adoradores? Deus. Deus procura verdadeiros adoradores. E o Senhor Jesus fala para a mulher aqui, quais as características desses verdadeiros adoradores. Deus é espírito, então Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que partilhem da sua natureza, porque Ele é espírito. Que estejam em sintonia com Ele. A Bíblia diz que nós não tínhamos a natureza de Deus. Nós andávamos na nossa própria natureza, a Bíblia chama a natureza da carne, né, natureza humana. Mas quando encontramos o Senhor Jesus, quando nos arrependemos de nossos pecados, e cremos que Ele morreu para nos salvar, então a Bíblia diz que nós recebemos a natureza divina. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Então nós recebemos, continuamos sendo humanos, não somos seres divinos, somos humanos, mas recebemos a natureza divina do próprio Deus. Então aquele que recebeu o Senhor Jesus, creu nele, e se isso não aconteceu com você, você pode fazer isso hoje, entregar a sua vida àquele que morreu para perdoar os nossos pecados, morreu e ressuscitou, e nós vamos lembrar disso daqui a pouquinho. Não se trata mais de um ritual, da etnia, de um povo, ou do local. Jesus está conversando ali com a mulher. O Senhor Jesus inaugura, Ele falou, está chegando a hora, e na verdade já chegou, é a hora, é agora. Essa hora se inaugura com o ministério do Senhor Jesus. Ele inaugura um novo modo de adoração no seu ministério. Ele inaugura essa adoração em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, e é bom lembrar, porque senão toda hora a gente fica se sentindo culpado e falando, não, eu não sou digno de adorar. Os verdadeiros adoradores não são perfeitos. São pecadores, arrependidos. Nós pecamos. A gente continua pecando, por isso que João disse, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar. A diferença é que nós não continuamos no pecado. A gente não fica bem. É como comer uma comida que faz mal. O estômago não aceita, tem que pôr para fora. E quando o pecado entra, tem que pôr para fora. Através da confissão. A Deus, às vezes preciso confessar para um irmão, como diz Tiago 5,16. Então, verdadeiros adoradores não são perfeitos,
são pecadores arrependidos, salvos da morte eterna por Jesus Cristo. E esses pecadores vão crescendo na adoração à medida que se aproximam de Deus e conhecem mais a Ele e a si mesmos. A hora vem e já chegou. Chegou a hora, foi inaugurado, é agora. Começou lá, na obra redentora do nosso Senhor Jesus. E o Pai continua procurando verdadeiros adoradores. E é necessário, é uma condição, que se adore em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Deus é espírito. Ele enche, sustenta e governa todo o universo. Ele é um espírito infinito, ele é eterno. Deus é a razão de todas as coisas e é a fonte de toda a perfeição. Toda a criação de Deus lhe deve obediência e reverência. Toda a criação. Porém, a adoração aceitável por Ele deve ter natureza espiritual. E só é possível nos méritos do Senhor Jesus. Adorar em espírito só é possível nos méritos do Senhor Jesus. Eu criei em Jesus, confessei como meu Senhor, me tornei filho de Deus, seu Espírito veio habitar em mim. Então, em espírito, eu adoro a esse Deus. Adorar em espírito é a adoração que brota do coração cheio do Espírito Santo de Deus. É uma adoração consciente, totalmente humilhado, despojado de si mesmo, cujo único desejo é agradar, exaltar e engrandecer o único e verdadeiro Deus. Não se trata de mim, e sim dele. Adorar em espírito. Essa consciência, como sou, como estou, não sou perfeito, mas estou aqui, Senhor, prostrado diante do Senhor, o único que merece, prestando a minha humilde adoração, esquecendo das questões, das situações, aqui, Senhor, somente para te adorar. Pelo teu Espírito, como nós pedimos, enche-nos, Senhor, outra vez. Enche-nos hoje, enche-nos outra vez, de novo e de novo. Sejam cheios do Espírito Santo. Quando Paulo disse isso lá aos Efésios capítulo 5, versículo 18, logo depois de ser cheio do Espírito, ele diz, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais. O Espírito Santo nos leva a adorar. Uma adoração no Espírito. Adorar em Espírito, que o Senhor ache em mim e em você. Adorador em espírito. Adorar em verdade. Deus é a verdade. Jesus disse dele mesmo, eu sou a verdade. Então o primeiro entendimento é que adorar em verdade é quando o propósito do meu coração é totalmente orientado pela verdade. A verdade de Deus em sua palavra, a verdade de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então não é do jeito que eu quero, a minha verdade, mas eu aprendi assim, mas os meus avós. Vale também, se estiver orientado pela verdade da palavra de Deus. Não é um ritual, como Jesus falou. Não vem só de um povo, como ele disse também. Não é o local. Separamos e temos um local. Existem igrejas que não têm seu lugar próprio, alugam outro lugar. Então, não é o local. É o em espírito e em verdade. É você e eu inteiramente entregues nas mãos do Senhor. Adorar em verdade é aproximar-se do trono da graça nos méritos de Jesus Cristo, sem hipocrisia, sem falsidade, entregando-se total e humildemente ao Senhor em adoração. É
motivado pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, mas também num coração sincero e honesto. E muitas vezes independe da nossa emoção. Fazemos pela fé, somos sinceros. Senhor, eu não estou bem, eu estou triste, estou chateado. O Senhor sabe, eu perdi alguém. Mas eu me propus a separar esse momento para te adorar. Então agora, Senhor, não se trata de mim. Não se trata dos meus problemas. Agora, Senhor, se trata do Senhor. O grande Deus, o Deus do universo, o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Redentor. Trata-se do Senhor. Então eu te adoro. Sem fingimento, sem hipocrisia. Senhor, estou me lembrando aqui que eu falei mal do meu irmão. Me perdoa. Me perdoa, me lava. Como entraremos nos seus santuários? Tendo mão limpa e coração puro. Senhor, estou lembrando, me perdoa. Então, com toda a verdade do meu coração, com toda a honestidade, sem hipocrisia. Senhor, eu estou tendo essa dificuldade de lidar com essa situação. Eu te peço perdão. E faço como Paulo orienta na ceia. Examino a mim mesmo e não fico chorando as mágoas. Examino e participo. Examino, peço perdão, confesso, recebo perdão e adoro. Não deixo para depois. Amanhã, quando eu estiver melhorzinho, tiver um caráter melhor. É hoje, é agora. O Senhor me lava, me perdoa e me faz um verdadeiro adorador. Deus se agrada do coração contrito. O que é contrito? É arrependido, quebrantado. Totalmente entregue em suas mãos. Esteja ele feliz ou triste. Os salmistas são exemplo de sempre encontrarem a misericórdia e a bondade de Deus ao abrirem seu coração sincero. Você e eu temos visto. Senhor, até quando? Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu estou feliz, bem-aventurado. Abrindo a verdade da sua alma e adorando o único e verdadeiro Deus. Não se trata de mim, se trata dele. O Salmo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o buscam em verdade, com sinceridade, diz essa tradução. Que a nossa súplica hoje seja: faz de mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Você concorda com esse pedido? Que seja essa minha, a tua, a nossa oração. Faz de mim, Senhor, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Que o Senhor ache em mim um coração cheio do teu Espírito, despojado de mim, baseado na tua verdade e na sinceridade da minha alma. Ajuda-me, Senhor, porque por mim mesma eu não posso, somente pelo Espírito Santo, somente nos méritos do Senhor Jesus. Então, humildemente eu te peço, ajuda-me e usa-me. Usa-me. Amém? Senhor, obrigada por tua palavra. Obrigada, Senhor, o privilégio que o Senhor nos dá, de lavados no teu sangue, poder te adorar. Nos prostrar diante do trono da graça, nos méritos do Senhor Jesus, e te adorar. Pedimos perdão, Senhor, perdão de nem sempre termos essa consciência, e pedimos que o Senhor nos ajude, ter uma vida de gratidão e louvor, uma vida de adoração, no teu Espírito, na tua verdade, cheios do teu Espírito, com toda a sinceridade da nossa vida, do nosso coração. Obrigada por tua palavra, obrigada por receber nessa manhã o nosso louvor. Nos consagramos, continuamos pedindo que o Senhor receba toda a adoração, tudo o que vai acontecer no decorrer desse culto, os testemunhos. Senhor, que continuemos na tua doce, agradável, gloriosa e maravilhosa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.